Graça e paz, povo santo, povo bendito, estamos aqui mais uma vez, Ministério Vivo e Eficaz, entrando no seu lar, trazendo uma palavra viva do nosso Senhor, do culto garagem. Estamos aqui no culto garagem. Seja bem-vindo à nossa casa, ao nosso lar. E eu quero falar para você, muito obrigado. Pegue e compartilhe o nosso link. Entre na nossa página, lá tem um grupo de oração, faça parte. Se você está precisando de uma oração, deixe no comentário, nós iremos responder você. Nós temos um grupo de oração também que você pode fazer parte dele. Nós temos o projeto PAV, que é o projeto levando a palavra, levando o alimento, fazendo doações de agasalhos, de roupas. Se você tem aí na sua casa e quer ser um colaborador, pode nos procurar, nos enviando o seu telefone de contato e nós estaremos nos organizando, que seja em bom estado, que não esteja quebrado, porque tudo que nós recebemos, nós cuidamos e queremos passar o melhor para as pessoas. Então, amados, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Ministério Vivo e Eficaz, e aqui é a pastora Tatiana falando com vocês agora. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir nossa Bíblia, nossa palavra, nosso escudo, é o que nos fortalece diariamente. Todos nós temos na nossa rotina, nós temos aflições, nós temos obrigações, Então eu quero falar para vocês, pegue sua Bíblia agora, fique confortável, muito obrigada. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos lá. Tem sua Bíblia, vamos abrir lá. Mateus 11, versículo 28, que fala bem assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aqui é o próprio Cristo falando contigo agora. Receba essa palavra, receba esse avivamento, receba esse bálsamo, esse renovo. Aqui o Senhor está falando: olha, se você tem problema, entregue a mim. Vem a mim que eu vou te ensinar a resolver. Vem a mim porque eu sou um bom professor, eu sou um bom mestre, eu sou um bom educador. Vem a mim, você que está aí oprimido, você que está fadigado, você está com uma doença, você está sendo incompreendido, você está com uma síndrome, você que está desempregado, desesperado, falido. Venha, vamos aqui aprender, o Senhor está te chamando nessa tarde. Eu quero falar para você, o melhor professor é Cristo. Sabe por quê? Porque além de ensinar, cuidar, encaminhar, Ele te garante o quê? Um diploma especial. Ele te garante uma vida eterna, onde eu, Tatiana, não posso te oferecer. Mas Ele te garante e Ele carimba o seu diploma e Ele te dá acesso aos melhores lugares. Então eu quero te falar, aproveite essa palavra, aproveite esse culto e seja renovado, seja mais que vencedor, seja um aliado e um amigo de Deus, seja um novo, porque o inimigo já perdeu. Nosso culto hoje vai ser um culto de excelência, um culto de ensino, estamos animados. Deus está no controle, estamos rompendo barreiras e que essa mensagem chegue à tua casa e que você possa nesse exato momento compartilhar. Compartilha aí, aproveite o momento, vamos orar. Antes de orar, vamos compartilhar o link aí. E eu quero falar para você, você é o melhor projeto de Deus, você é a excelência, você não é um coitado desamparado, você é o melhor projeto arquitetado pelo nosso Criador. Então troque nesse momento o seu jugo, deixa a tristeza de lado e vamos aprender, porque aqui o próprio mestre fala, vem aprender comigo. Então chegou a hora de aprendermos uma nova lição. Deixe
toda a angústia, o medo, toda a falta de carinho, de cuidado, porque Deus está no controle, amém? Então vamos lá, Senhor Jesus, te entregamos esse culto a Ti, Senhor Jesus, seja o nosso convidado especial. Aqui o Senhor é autoridade, nós somos servos, estamos aprendendo, meu Pai. Vai nessa casa, quebre os grilhões, renova, Senhor, os pensamentos de paz, de vitória, que o seja luz, que onde há trevas, escuridão, o Senhor possa agora abrir todas as janelas do avivamento. O Senhor está no controle. Para o Senhor não há doença, não há limites, não há impossível. Então, amados e amadas, chegou o momento de renovo, restauração, reconciliação, perdão. A sua autoestima tem que estar ligada ao trono. As oportunidades estão chegando na tua porta. Seja o momento de pegar a oportunidade nas suas mãos e não desista do teu futuro, porque Deus está no controle e Ele te chama pelo nome e sobrenome. Então, que neste momento o Senhor está aí fazendo uma limpeza na tua casa. Se você quer se reconciliar com o Senhor, chegou o momento, Pai, me perdoa de todas as minhas falhas, de todos os meus medos, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor que me escolheu, e eu sou um bendito entre a terra. Então, meu amado, minha amada, hoje eu vou falar com quem vai pregar é o pastor Luiz. Ele vai trazer uma palavra de excelência para você. Seja bem-vindo novamente, compartilha aí o link, vamos fazer a diferença. O culto online dá certo, tem pessoas que estão se renovando com o Senhor, tem pessoas que não podem sair de suas casas, mas está tendo acesso à palavra de Deus, amém? Então eu vou chamar o pastor Luiz, meu pastor. Vamos orar pela vida do pastor, que vai trazer uma palavra do trono, que ele diminua e o Senhor cresça. Pai amado, te entrego agora a vida de meu esposo em tuas mãos, esse pastor de excelência, meu Pai. O Senhor conhece o coração e sonda, Senhor Jesus. Use o seu professor, meu Pai, para trazer uma palavra viva e eficaz. Assim como o Senhor fala que agora, na sua palavra, que o Senhor nos ensina, capacite mais e mais o seu pastor, em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra venha frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não, caiu. Pisei no próprio microfone, olha só. Graças e paz, queridos. Amém? Estão me ouvindo bem? Quem está aqui está me ouvindo bem? Quem está distante também está me ouvindo bem? Ficamos um tempo ausentes, né? Ficamos um tempo distantes, porque tivemos alguns compromissos, né? Compromissos como cidadãos, tivemos compromisso no último domingo, né, domingo passado, domingo retrasado, cumprindo nossas obrigações como cidadão, votando, elegendo nossos candidatos e fazendo a nossa parte. Hoje a palavra que eu quero trazer para vocês, eu tenho visto, né, vou fazer antes de entrar no mergulhar na palavra, eu tenho visto muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas nervosas. Temos vivido momentos de tribulação, momentos de angústia, né? Querendo saber como vai ser daqui para frente, o que vai acontecer, né? O que acontecerá, que governo que vai tomar conta do nosso país, como vai ser. Eu quero dizer para você que é cristão, que está me ouvindo nessa noite, não muda nada, não muda nada. A nossa vida não muda. Sabemos que, seja qual for a situação, seja qual for o governo, seja qual for o momento que estejamos vivendo na nossa vida, a palavra de Deus não muda. E o nosso trabalho não muda. Como cristãos, temos que continuar levando a palavra, acreditando nas Escrituras e lembrando que a nossa morada não é aqui. A nossa morada, a nossa pátria é celestial. Portanto, o que estamos fazendo aqui é o que nós temos a obrigação de fazer. É o nosso ide e pregar o Evangelho. Ir e pregar o Evangelho. É o que nós temos que fazer. Tá? E nada muda. Se passarmos por situações mais difíceis ou menos difíceis,
continuamos sendo cristãos e continuamos tendo que fazer aquilo que o Senhor nos determinou que fizéssemos, tá? Eu quero dizer para você que hoje eu estou muito alegre. Hoje o PAV, o Projeto Alimentando Vidas, hoje nós já fizemos uma distribuição de roupas e o PAV está a pleno. Tá? Contamos com a sua presença, contamos com a tua ajuda. É um projeto que nasceu no coração de Deus, nasceu no nosso coração, mas nasceu no coração de Deus. E contamos com a presença das pessoas, com a união das pessoas, para que possamos abençoar outras pessoas. O nosso projeto é levar a palavra e levar o alimento, levar roupas, levar o alimento físico, levar roupas, né, a essas pessoas que necessitam, né? E nesse meio de caminho, levarmos o alimento espiritual também. É a nossa obrigação como cristãos, como pastores, fazer esse trabalho. E o PAV está aí, a pleno vapor. É uma vertente do ministério, nosso ministério vivo e eficaz, e nós contamos com você. Se você quer ajudar, se você quer nos prestigiar, seja através de doações, seja através, enfim, da tua própria presença nos ajudando nesse trabalho, um trabalho bonito, porque é muito interessante você vivenciar, ir para o corpo a corpo, ir para as ruas, fazer esse trabalho nas ruas. Nós contamos com a tua presença também. Se você quiser se prontificar, nos ajudar, esteja à vontade, nos procure através do nosso ministério, através dos links, faça contato conosco e vai ser um prazer, uma bênção ter você ao nosso lado nesta batalha, nessa guerra, nesse combate. Amém, queridos? Eu quero que vocês abram comigo hoje um salmo. Este salmo é um salmo extremamente conhecido nosso, tá? Até aqueles que não são praticantes, aqueles que não conhecem tão bem as Escrituras, conhecem esse salmo, tá? Vamos lá, abra comigo no Salmo 23. Salmo 23 é um salmo pequeno, porém um salmo extremamente interessante. Aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ler esse salmo, ou se aprofundar nesse salmo, já devem ter visto esse salmo pendurado em algum lugar, porque é muito comum, nós vemos em alguns lugares flâmulas, banners, quadrinhos, e quando não, nossos queridos parentes mais antigos abrem no Salmo 23 e deixam ele amarelando em cima da mesa, né, quietinho lá, porque é um salmo que nos traz um certo refrigério em cima de angústias, né? Nós vamos ler juntos e eu quero hoje abordar esse salmo de uma forma um pouquinho diferente. Eu quero mergulhar nesse salmo junto com você. São poucos versículos, mas eu quero ver uma visão diferenciada dessa abordagem desse salmo. Amém, queridos? Salmo 23 é um salmo davídico, porque foi Davi, né, que o escreveu. E no Salmo 23 ele diz assim: todos encontraram? Estão aqui, encontraram? Tá? Você que está aí na sua casa, você que está nos acompanhando pelo Facebook, através do Instagram também, você que está aí, se você encontrou, seja na sua Bíblia virtual, acompanhe conosco aqui. Ele diz assim, no primeiro versículo, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em algumas versões diz assim: nada me faltará. E sobre isso eu quero falar com você, porque nada me faltará é bem diferente de nada terei falta. Na minha está assim: de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaurando-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Em algumas versões está, me consola. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, queridos? Fecha teus olhos aí de onde você estiver, fecha teus olhos aqui. Pai, graças te damos nessa noite, Pai. Queremos mergulhar em Tua Palavra, queremos entender, queremos que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, aquele que está conosco, que o Senhor deixou para ser o nosso consolador, aquele que vai nos instruir, nos abençoar, nos ensinar, e esteja presente aqui neste lugar, esteja presente aí com você, onde você estiver nos assistindo, e que o Teu ensinamento, Senhor, abra nossas mentes, nos ensina, Senhor, nos ensina a entender aquilo tão maravilhoso, tudo de tão maravilhoso que o Senhor quer nos passar através das Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma teu lugar de honra, Espírito Santo de Deus, aqui, neste lugar, aí com você, em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse salmo é muito interessante. Quando Davi escreveu esse salmo, através das pesquisas feitas, Davi já havia derrubado Golias, já havia derrubado o gigante. Olha que coisa interessante. E esse salmo, Davi se reporta e fala de que o Senhor é o bom pastor, né? E nada nos deixaria que nos faltasse, né? Nós sabemos que hoje o mundo, eu anotei algumas coisinhas que eu não queria deixar passar para vocês, né? O mundo está passando por tribulações, medos e apreensões, e ninguém duvida disso, não é verdade? Não é verdade? Todos os dias há notícias de novas doenças, novas guerras, novos males. A impressão que se tem é que não há mais paz. Nós não temos mais paz no planeta. Não é verdade? Todavia, existe um povo que diz assim, né? Eu descanso no Senhor. Como é possível isso? Como é possível nós entendermos que no meio de tanta tribulação, no meio de tanto combate, no meio de tanta guerra, né, de tanta notícia ruim, né, nós podemos descansar e ter paz e descansar no Senhor? O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa morada. E o salmista Davi nos traz essa informação aqui. Eu quero fazer uma pequena pausa e falar um pouquinho sobre Davi. E sobre nós também. Davi, nós temos nos relatos o conhecimento de que foi um grande rei em Israel, né? Sabemos das suas vitórias, sabemos das suas conquistas, sabemos do gigante que ele derrubou, né? Mas observa, Davi, antes de tudo isso, ele foi um simples pastor de ovelhas. Ele era um garoto, possivelmente o menos qualificado a ser rei, segundo os seus familiares, segundo inclusive o profeta, que até o profeta se enganou na hora de ungir, ele teve dúvida de quem ele realmente iria ungir. Mas Davi estava sendo qualificado, Davi estava sendo trabalhado, Davi estava com as ovelhas do seu pai. Olha que coisa bacana, cuidando das ovelhas do seu pai, pastoreando as ovelhas do seu pai. Qualquer semelhança com o que nós fazemos aqui é mera coincidência. Cuidamos das ovelhas que não são nossas, cuidamos das ovelhas de nosso pai. Davi estava ali naquele momento sendo trabalhado, e isso é uma coisa tão interessante, isso é algo tão interessante. Na Bíblia vemos inúmeros personagens sendo trabalhados antes de assumirem o seu papel, antes de chegarem ao ponto em que chegaram. Quer outro exemplo? Moisés, antes de tirar o povo de Israel do jugo de Faraó e levá-los para a terra prometida, Moisés foi cuidado e treinado na casa de Faraó. Moisés foi um príncipe dentro dos aposentos de Faraó.
E aí ele foi trabalhado para que ele pudesse entender, conhecer todo aquele métier, conhecer todo aquele povo, toda aquela civilização, e aí iniciar seu trabalho. Davi, antes de se tornar rei, ele era um pastor. E qual é o trabalho de um pastor? Um pastor, ele cuida, protege e guia. Davi exerceu esse mesmo papel quando rei, cuidou de um povo, protegeu esse povo e guiou esse povo para andar em justiça, para andar de forma correta. Mas vamos lá, hoje nós vamos nos aprofundar em cada versículo, são poucos versículos, nós vamos estudar cada versículo aqui, tá? Davi, ele quando escreveu esse salmo, e isso tem aproximadamente 3.000 anos atrás, olha bem, nós estamos em 2022, esses salmos foram escritos, esse salmo foi escrito há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Jesus nascer. Então esse salmo, Davi trata Deus de uma forma tão especial que eu quero compartilhar isso com você nessa noite. Davi chama Deus de pastor. Ele era pastor, Davi era pastor, e era o que ele conhecia. O que ele conhecia era pastorear, cuidar de ovelhas, cuidar das ovelhas do pai, e era o que ele conhecia. E ele compara Deus a um pastor, porque Deus, para ele, fazia com ele o que ele fazia com aqueles animaizinhos, com aquelas ovelhas. Então, Davi traz Deus para essa esfera existencial que ele vivia. Era a realidade que ele vivia. Era o que ele conhecia. Tenta se colocar no lugar de Davi, um garoto, um menino, cuidando daquelas ovelhas, com todo cuidado, com todo carinho. Imagina você se uma daquelas ovelhas se perdesse, o que ele ia ouvir do pai dele, do pai dele. Porque aquilo valia dinheiro, valia a existência da família, valia a sobrevivência da família, eram os bens da família. Então entenda, Davi traz Deus para uma existência que ele conhecia. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi usa esse pronome possessivo, e quando eu digo pronome possessivo significa de posse, né? Esse pronome meu é tão interessante porque eu vou fazer um comparativo com vocês. É tão interessante quando uma pessoa fala meu, ele é meu, isso é meu. Você traz para você aquela realidade. Eu sou pai e quando eu falo com uma das minhas filhas, e são várias, eu pergunto para ela, o que eu sou seu? Ela não responde para mim, você é nosso pai. Ela responde para mim, você é meu pai. Ou seja, ela toma posse única da minha existência. Ele é meu pai, como se eu não fosse pai das demais. Entende isso? Então quando Davi traz com um pronome possessivo, o Senhor é meu pastor, ele não usa nosso pastor, mas é óbvio que Deus é de todos nós. Deus é seu, Deus é meu, Deus cuida de todos nós. Mas é tão sublime, é tão bonito o que ele fala, sabe? Essa tratativa de Davi, ele não abre mão de que Deus é dele. E nessa noite eu quero chamar a tua atenção. No meio de toda essa tribulação, de tudo que temos vivido, você tem entendido que Deus é seu e você é dele? Você tem colocado dessa forma? Ou você tem colocado Deus como se fosse algo impossível de ser atingido? Imagina a felicidade de um pai quando um filho chega e diz assim, você é meu pai. Não importa se é das demais ou dos outros, mas é meu. Deus se agrada demais disso quando um filho pega e diz, você é meu Deus.
O Senhor, Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem aqueles que o preferem mais. E aqui está um grande início desse salmo, em que Davi expõe exatamente isso. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Olha a diferença dessa frase, de nada terei falta, diferente de nada me faltará. Quando vocês escutam, e eu já escutei diversas vezes, nada me faltará, nos soa como se nós tivéssemos que ter tudo. Não é verdade? Nada nos faltando. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, e tudo isso vai caindo, né, na sua conta, vai caindo no seu colo, né? Eu quero chantilly, hoje eu quero comer tal coisa, hoje eu quero isso, eu quero aquilo, e não é isso, não é dessa forma que Deus está tratando aqui, e da forma como Davi coloca isso. Davi coloca: de nada terei falta. Isso significa, mesmo quando te faltam as coisas, você não vai sentir falta daquilo. O Senhor te basta. E nós já ouvimos isso em alguma vez, não é verdade? Né? Lá no Novo Testamento, quando Paulo tenta barganhar com o Senhor e diz assim: Senhor, não estou aguentando mais, né? Não estou aguentando mais esse espinho na carne. E o Senhor vira para ele e diz assim, né? A minha graça te basta. Ou seja, de nada você precisa além de mim. Então eu quero te dizer que Davi coloca exatamente dessa forma. Ele coloca como Deus sendo seu pastor dele, e nada ele teria falta, uma vez que Deus estava com ele. É assim que nós temos feito. Temos colocado isso, né, de forma nas nossas vidas séria, ou levamos isso de uma forma qualquer, de uma forma na brincadeira. O Senhor realmente é o teu pastor, o Senhor é o que te basta. Você precisa de mais alguma coisa? Não precisa me responder, você de onde você estiver, medita sobre essas palavras, tá? Quando Davi traz o Senhor, né, para essa esfera, ele começa a entender daquilo que ele compreendia muito bem, que era ser pastor, era o que ele sabia fazer. Eu quero dizer que todas essas ovelhas que são retratadas aqui, e por que nós somos muitas vezes tratados como ovelhas, eu vou te contar um pouquinho da história da ovelha. A ovelha não enxerga bem, tá? A ovelha tem uma certa dificuldade visual, tá? Eu andei pesquisando, ela tem um alcance limitado de alguns metros de raio de ação da sua visão. Então, para ela fazer besteira, errar o caminho, né, tropeçar, escorregar e daqui para ali, qualquer semelhança conosco é mera coincidência, tá certo? E a ovelha é um animal que tem muita dificuldade em se proteger dos ataques do inimigo. Ou seja, resumo da festa, ela é uma presa fácil. Ela é uma presa fácil, né? Todas as necessidades de uma ovelha, e não são poucas, ela precisa se alimentar, ela precisa ter um local seguro, né? Esses pastores, e nós estamos falando desses pastores em especial, nós estamos reportando aqui ao local onde Davi morava, né? Eles cuidavam delas, guiando, protegendo e trazendo essas ovelhas a um local seguro, tá certo? Creio que alguém aqui já deve ter ouvido falar na palavra aprisco, né? Um aprisco é um local graças a Deus, problemas técnicos, voltando aqui, amém? Vocês estão me vendo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo bem, né? Eu acho que a imagem saiu por alguns minutos. Mas voltando, alguém já ouviu falar em aprisco? Aprisco é um local em que os pastores conduziam as suas ovelhas para que esse local
desse segurança necessária a essas ovelhas. Tá? Quando imaginamos assim, como seria um aprisco? Deve ser um lugar lindo, maravilhoso, né? Muitas das vezes não. Era um lugar rochoso, em que guardava o entorno dessas ovelhas e tinha uma entrada. Normalmente essa entrada era onde o pastor se colocava. Ali ele ficava para proteger, porque se algum predador, um lobo, algum outro tipo de animal, fosse entrar por ali, ia encontrar o pastor, as protegendo, né? O pastor jamais faltará com a responsabilidade de cuidar dessas ovelhas. E essas ovelhas só descansam com segurança quando elas se sentem protegidas. E muitos animais são assim, muitas das vezes nós nos sentimos assim, só conseguimos descansar bem quando sentimos que temos o aconchego e a proteção, não é verdade? O bom pastor, ele leva o seu rebanho para as boas pastagens e beber em ribeiros tranquilos. Não em águas turbulentas, mas em ribeiros tranquilos. A ovelha que escolhe o seu próprio caminho, ela corre riscos, pode se envolver em situações perigosas, né? Pode vir a perder a sua vida. Já o pastor traz a devida orientação para que essa ovelha chegue onde tem que chegar. Amém. Existe uma trilha perigosa lá em Jerusalém, entre Jerusalém e o Mar Morto, que se chama Vale da Sombra e da Morte. Tá? E ele existe, verdadeiramente existe, é física, existe fisicamente esse local. Né? Não é algo, a gente imagina quando lê no Salmo, né, o Vale de Sombra e da Morte, é lógico que existe um lado filosófico aqui, né, que é aquele lugar de trevas, aquele lugar que pode estar nos trazendo uma tribulação, uma angústia, né? E existe esse comparativo, é claro, é óbvio, né? Por trás dessa. Mas Davi cita aqui o Vale da Sombra e da Morte, que era um lugar que havia uma trilha e que essas ovelhas precisavam seguir por essa trilha para chegar em segurança. E elas precisavam ser guiadas. Não tem como ser diferente, né? E nesse trecho, né, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Veja bem, o pastor estava com elas. O pastor está com elas. E Davi pega tudo isso que ele já conhecia, que ele já tinha como uma experiência de vida, porque ele era um pastor antes de ser rei. E ele traz para a vida dele. Observa, Davi poderia estar orgulhoso aqui, poderia estar com a soberba, ele já havia derrotado o gigante Golias, porém ele ainda se colocava na condição de ovelha também. Ele sabia que era pastor de ovelhas, mas ele entendia que ele era uma ovelha diante do grande pastor, aquele que o guiava. Então essa realidade que Davi vivia como um pastor de ovelhas, ele entendia que era a realidade dele como ser humano. Ele era totalmente dependente do seu pastor. Por isso ele diz com tanta categoria, de uma forma tão categórica: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ainda que permita que passemos pelo vale, Ele nos enche de graça e nos leva a pastos verdejantes. O Senhor sempre nos fortalece por meio de Jesus. Dessa forma, o diabo, nosso adversário, sabe, não pode nos fazer mal algum. Somente a palavra de Deus pode nos conduzir a triunfo até o descanso. Entenda isso na sua vida. Se entregue dessa forma àquele que é o teu pastor, que vai te guiar, que vai te levar a lugares inimagináveis. Ao afirmarmos, o Senhor é o meu pastor, estamos expressamente nos tornando convictos, né, de que somente Deus pode nos proporcionar um lugar tranquilo. Nesse salmo, né, se nós começarmos a estudar agora, é o que nós vamos fazer,
não vou me alongar demais, mas nós vamos pegar cada versículo rapidamente. Veremos um dos capítulos mais conhecidos e queridos da humanidade, independente da religião que você tenha, que você está me ouvindo agora. Tá? Muitas pessoas, no momento do desespero, o que elas dizem? Mesmo que eu ande no vale de sombra de morte, né? O Senhor está contigo. Nós nos agarramos nesse salmo como uma tábua de salvação, quando estamos desesperados, estamos nervosos, sem saber o que fazer, né? Mesmo que eu ande no vale de sombra de morte, né? Portanto, esse salmo nos diz muito. Nos diz os momentos que temos vivido, nos diz os momentos que temos passado, pelas tribulações que temos passado, pela tribulação que você está passando hoje. Pense com carinho. O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Se agarre com essa realidade, né? Vamos lá. O que significa isso? De nada terei falta. Nesse trecho, Davi inicia utilizando esse pronome meu. Ele se agarra a essa realidade, dizendo que o Senhor é o pastor dele, né? E nesse contexto, Davi indica uma fé maravilhosa em seu coração, quando conclui o trecho, esse texto, né, com a afirmativa de que Deus não o deixaria passar falta de nada. É necessário se ter muita fé, é necessário se acreditar. Você crê nisso? Hoje eu pergunto a você nessa noite, você crê nisso? Você crê que o Senhor não vai te deixar passar por nenhuma falta de nada? Eu vejo tantas pessoas angustiadas porque, ai meu Deus, o meu dinheiro está acabando. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Nos apegamos a tantas coisas materiais e um belo dia tudo isso acaba. O Senhor não vai te deixar sentir falta de nada. Fazendo uma analogia com nossos dias atuais, o pastor nesse versículo é Deus. E nós somos essas ovelhas. Ok? As ovelhas são animais incapazes de sobreviver sozinhos. Elas precisam de um pastor guia para lhes conduzir, até mesmo para ajudar na alimentação, uma vez que elas não costumam se deitar quando estão com fome. Uma ovelha sem pastor geralmente se encontra em constante perigo. Entende isso? Uma ovelha sem pastor está sempre em perigo. Tá? E eu não estou dizendo isso para nos vangloriar e dizer, olha, aqui estamos pastores e você tem que estar sobre o nosso jugo, sobre nossa condução. Não. Nós temos que te conduzir para veredas tranquilas, sim. Para isso fomos formados como pastores, para isso temos o nosso chamado, o nosso ID. Mas eu quero nessa noite, tá, te exortar a entender que o seu grande pastor é Deus. Ele é o teu pastor. Tá? No versículo 2 fala de descanso. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A expressão deitar quer dizer descansar, ter paz, ter tranquilidade, não é verdade? Quando servimos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos faz descansar em um pasto verde, uma relva verde, ou seja, na sua presença, que é um lugar seguro. Não importa a tribulação que a gente esteja vivendo, não importa o momento que estejamos vivendo, passamos por pandemia, passamos por agora recentemente rumores de guerra, as possibilidades estão, o mundo ainda está sob uma ameaça de guerra, União Soviética, Ucrânia, Rússia e Ucrânia, né? Isso pode trazer sequelas para o mundo todo. Mas como deitar a cabeça e descansar nesses momentos? Ah, pastor, mas o senhor está sendo leviano, né? Se eu não me preocupar com essas coisas, eu vou estar sendo leviano. Não, não é isso, amado. Essas coisas sempre existiram. O mundo sempre esteve em guerra. De 3.000 anos atrás, quando Davi escreveu esse salmo, até os dias de hoje, o mundo sempre esteve em guerra. As pestes, as doenças, os rumores, tudo isso sempre existiu. No fim dos tempos, as coisas iriam se apressar.
aconteceriam com maior velocidade. Até porque vivemos em um mundo informatizado com maior velocidade, né? Temos maior resposta de informação. Antigamente, para chegar a uma notícia, atravessavam-se meses no mar, através de jornadas de cavalos, carruagens, para se chegar com uma notícia até um outro reinado. Hoje, um simples clique faz com que essa notícia chegue até o outro lado do mundo, tá certo? Pastos verdejantes são pastos de grama nova, alimento novo. A nossa velha vida deve ser deixada para trás quando aceitamos a quem? A Jesus. Aleluia, Deus. Esses pastos é que o Senhor nos convida. Olha como esse salmo é atual. 3.000 anos se passaram e olha o que Davi escreveu. Olha que forma que isso serve para nós. Então, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, quando abrir o Salmo 23, não deixe ele apenas repousando sobre uma prateleira. Leia e entenda o que tem nessas entrelinhas. Vamos adiante? Salmo 23, no verso 3, alívio para a minha alma, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera pode ser entendido como alívio, alivia. Tire essa carga de cima de mim, Pai. Tranquilidade, conforto para a alma. Muitos historiadores, costumam afirmar que a alma é a casa dos nossos sentimentos, A alma, é a casa da nossa mente. Nossa alma é capaz de guardar todos os nossos sentimentos e emoções. E nós vivemos, nesse turbilhão. Vemos uma notícia, já ficamos aflitos. Vemos outra coisa, já estamos perturbados, já não conseguimos ter paz, tranquilidade. Refrigera minha alma, guia-me por pastos verdejantes. A nossa personalidade, nosso temperamento, nosso caráter, entre outros aspectos, são gerados a partir de memórias guardadas em nossa alma, nossos sentimentos. Então, meu querido, minha querida, se você continua se alimentando de notícias ruins, problemas, tal, você não vai dormir à noite. Você vai estar sempre agoniado, sempre angustiado, sempre desesperado. Refrigera a tua alma. Nossos sentimentos e desejos devem ser direcionados por quem? Pelo pastor, por Cristo. Controlados pelo Espírito Santo que está aqui em mim, em você. O Espírito Santo hoje habita em nós. Tenta entender. Quando o salmista fala em tranquilidade, em paz, nessa calma, nessa paz, você tem como, aí onde você está, você tem como buscar essa paz, deitar sua cabeça no travesseiro, e não é irresponsabilidade, não é leviandade. Apaziguar a tua alma, apaziguar, acalmar. A partir do momento em que você, a partir do momento em que um homem, um ser humano, compreende essa promessa, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ele se torna forte e destemido. Era o que Davi era, forte e destemido. Destemido não significa que você vai comprar briga com todo mundo, sair batendo em todo mundo, não é isso. É não ter medo. Não ter medo de nada. E você não precisa ser forte, marombado, fortão, para não ter medo de nada. Você entende isso? Você está sob o cuidado do bom pastor. Você está sob o cuidado daquele que te protege de tudo. De tudo mesmo. Como sentir medo? Como ovelha sentir medo se o pastor está na porta? E se o pastor está com a vara e o cajado, e nós já vamos falar sobre isso aqui. A justiça de Deus é a única, inquestionável na terra. Essa expressão nos leva a crer que existem dois lados do mundo, o bom e o ruim, E nós precisamos andar em justiça
andar em justiça de Deus. E uma outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Existe uma justiça horizontal, que é essa justiça dos homens, mas existe uma justiça vertical, que é aquela que nos conecta com o trono de Deus, é a justiça de Deus, e não essa justiça que nós estamos acostumados aqui. Ela é bem diferente. Não estou dizendo aqui que a justiça dos homens não é importante, é claro que sim, você tem que andar com uma conduta reta, você tem que andar na justiça dos homens também. Você, por andar em justiça de Deus, não te coloca acima de outras justiças. Tá? Olhando sobre uma ótica espiritual, o justo é aquele que cumpre os propósitos de Deus, que estão fundamentados na sua palavra, que estão aqui. Se você cumpre os propósitos de Deus na tua vida e na vida das demais pessoas, levando a palavra de Deus e andando em retidão, você está justificado. Você passa a ser um justo. Justo não é porque você é melhor do que qualquer outro, não. Pelo contrário, somos falhos, somos humanos. Mas quando começamos a entender que precisamos andar pelos caminhos do Senhor, andar em justiça de Deus, nós começamos a ser justificados e as coisas começam a mudar em tua história, na tua vida. Por amor do seu nome, Davi sabia que o amor de Deus pelo seu povo é incondicional. O amor de Deus por nós é incondicional. Mesmo o seu povo sendo pecador, miserável e frágil, temos que ter esse entendimento do que nós realmente somos: falhos, miseráveis, frágeis. Demorou 5 minutos, já estamos falando mal do outro. É ou não é? Ainda há pouco eu estava conversando com o nosso pastor e falando se nós nos reunirmos é para falarmos sobre projetos, propósitos, sonhos. A partir do momento que nos reunimos para falar de pessoas, caiu tudo por água abaixo. Podemos ter a melhor das intenções, mas se reunirmos para falar mal de pessoas, acabou. Reúna-se com seus amigos, reúna-se com seus familiares para falar de projetos e propósitos e não de pessoas. Davi também deixa claro aqui que não existe nenhum outro nome que merece receber a nossa profunda gratidão. Tudo em nossas vidas deve ser realizado para a glória do Senhor. No Salmo seguinte, Salmo 24, é apresentado como devemos louvar a Deus sobre todas as coisas. E numa outra oportunidade, quem sabe, estaremos falando sobre esse Salmo, né? Isso chama-se gratidão. Louvar a quem verdadeiramente merece ser louvado. Adorar quem deve ser adorado. Precisamos entender que fomos criados para glorificar o nome do Senhor. E isso não é algo que nasce diretamente do coração da gente, mas sim do coração de Deus. E nos é imputado. Porque se dependesse apenas de nós, nada faríamos. É por isso, amado, que você deve abrir teu coração cada vez mais, para que o Espírito Santo de Deus habite em você e faça mudanças em você e ensine a você como andar em justiça de Deus. Amém? Estamos acabando. Versículo 4. Segurança no Pai Celestial. É o momento da segurança, aquele momento em que o Senhor nos cuida, sabe? E eu quero hoje contagiar você com essa realidade. Um salmo tão curtinho, que nos fala tanto. Quando colocamos o Senhor como sendo o nosso pastor, Ele é meu. Entendemos por onde Ele quer nos guiar. E agora vamos entender sobre essa proteção e por que temos a tranquilidade, porque estamos protegidos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, vara e cajado são duas coisas diferentes, tá? O cajado de um pastor, ele tem uma curva na ponta, ele é curvado, né? E ele serve para puxar a ovelha quando ela está numa situação de risco. Eu imagino logo que era aquela ovelha que já estava escorregando e caindo
né, no precipício. E o pastor só tinha uma chance de pegar o cajado e puxar pelo lombo e trazer ela de volta, né, para o caminho. Trazer para o caminho. Trazer para a trilha, para o trilho, né, para aquele trieiro. Já a vara era para correção. A vara era para paulada no lombo. É muito comum, esses dias eu estava pesquisando sobre isso, e é muito comum, graças e paz amados, seja bem-vindo, é muito comum você ver naquele grupo de pastores lá na Palestina, os caras descendo a peia na ovelha, pegando a vara e descendo mesmo, e aquilo é um corretivo, para fazer com que ela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, não saia do caminho, né? É claro, ali trata-se de um animalzinho, né? Mas é a forma de correção que os pastores usam ali na Palestina, naquele local, né? Já o cajado é para segurança, ele é maior, né? Ele serve como um apoio para o pastor, enfim. Mas a vara e o cajado têm sentidos, né? Cada um segue um motivo para que ele é usado, né? Mas aqui Davi, ele relata muito bem isso. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem, como tem em algumas versões aqui. É muito interessante, né? O que Davi fala, ele traz para a realidade dele como ele era pastor. Ele entende muito bem, ele relata cada detalhe. O Vale da Sombra e da Morte é um lugar sombrio e que apresenta uma sensação de perigo e medo. Davi utilizou essa expressão para demonstrar que as ovelhas também precisam passar por caminhos difíceis. É ou não é, meu amado? Não é assim a nossa vida? A gente não passa por caminhos difíceis? Eu passo toda hora, né? E nesses caminhos difíceis o Senhor está lá, para nos consolar, para nos confortar, nos proteger e também nos corrigir. A vara e o cajado. Davi utilizou essa expressão para demonstrar que as ovelhas também precisam passar por esses caminhos difíceis e por vários ameaçadores, onde há trechos escuros e animais selvagens, predadores. O diabo está espreito em cada canto. E é nesses lugares, se nós, como ovelhas, esse comparativo é fantástico, cada vez que eu leio, eu entendo, putz, eu sou uma ovelha mesmo. Só faço bobagem, enxergo, às vezes tem hora que eu não enxergo um palmo diante do nariz, né? E a ovelha enxerga mal, acabo me atrapalhando e dependo totalmente daquele que me protege, dependo totalmente do meu pastor. Davi em nenhum momento afirmou que as ovelhas passam por esse caminho sem a companhia do seu pastor. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está declarando que os seus servos não estão imunes a aflições. Entenda isso, nós não estamos imunes a aflições. Deus não fala, vocês estão comigo, já era, estão protegidos, nada vai acontecer com vocês. Muito pelo contrário. Deus nos coloca que teremos aflições, passaremos por aflições nessa vida, mas promete que sempre nos guardará devidamente seguros. Amém? Amém. Amém. Jesus é capaz de confortar os seus servos aflitos, dizendo que ele também veio a este mundo e sofreu muitas torturas. Portanto, aquilo que muitas das vezes eu já vi pessoas orarem dessa forma, você acredita? Né? Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Como não sabe? Como não sabe? Se Jesus nasceu entre nós, passou por aflição, sofrimento, tristezas, torturas, angústias, traição, passou por tudo que nós conhecemos como dificuldade da nossa existência, e por fim ainda foi morto com uma morte humilhante, uma morte de cruz. Então nunca mais você começa a sua oração dizendo: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Você sabe sim. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Significa que Ele é ciente de todas as coisas no universo. Todas.
do seu problema, da sua tristeza que hoje você está passando e de uma estrela que está se formando a galáxias de distância. Esses dias eu estava vendo o nosso telescópio, um telescópio que foi enviado, mais recente, né, detectou uma galáxia que tem 160 milhões de anos-luz de comprimento. Eu não vou fazer essa conta aqui, mas eu brincando com a minha filha, eu estava falando que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, a luz viaja a 300 mil quilômetros. Um ano-luz é você pegar esse segundo e multiplicar por quantos segundos há em 365 dias. Você vai saber o quanto a luz percorre, né, em um ano-luz. Nós estamos falando que essa galáxia tem 160 milhões de anos-luz de uma ponta a outra. É inimaginável. Uma galáxia. O nosso universo é infinito. Deus sabe de tudo. Do que está acontecendo lá, do que está acontecendo aqui, do que está na sua mente. Portanto, nunca comece a tua oração: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim. Ele sabe sim. Sabe tudo o que se passa com você. Jesus ainda é capaz de confortar os seus servos aflitos, dizendo que ele também veio a este mundo e sofreu por nós. 3 minutinhos. Salmo 23, verso 5. Só para a gente finalizar, vamos falar do cálice. Aqui diz assim: preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Oh, aleluia! Preparas uma mesa perante a mim e perante meus inimigos. Deus obtém um grande prazer em demonstrar para os seus escolhidos a sua abundante provisão. Deus quer que o seu cálice transborde, quer que você seja abundante em sua vida. Só que muitas pessoas leem isso aqui e sentem nesse trecho do Salmo um pouco de vingança, né? Eu quero te dizer que Davi passou por vários momentos de tribulação, como pastor, como rei. Durante a sua vida ele teve que muitas das vezes fugir, se esconder, se sentir oprimido, se sentir perseguido, sentir a morte à sua espreita, se sentir a um passo da morte. Porém, ele era grato e entendia que o Senhor tinha planos especiais para ele. E que na vida dele, o cálice dele iria transbordar de vinho. Por isso, quando ele relata aqui que prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha que coisa linda. Por muito tempo o Davi foi alvo de zombaria. O Salmo 22 fala muito bem sobre isso, é demonstrado isso. Mas Deus não falha, e então faz de Davi um homem justificado perante o povo de Israel, deixando os inimigos de Davi, portanto, impotentes e envergonhados. Deus quer fazer isso por mim e por você. Mas não use isso como um método de vingança contra os seus, contra aqueles que um dia te oprimiram. Entenda como as bênçãos do Senhor recaindo sobre ti. Aqui o salmista fala assim: unges a minha cabeça com óleo. E eu quero te dizer que desde o Antigo Testamento a unção é utilizada como uma forma de consagração, né? Consagração a Deus, de objetos, de pessoas, fundamentalmente de pessoas. A partir do momento em que um ser humano é ungido, consagrado ao Pai, ele é separado para servir de uma forma única e diferente. O próprio Senhor mostrou isso. Atualmente existem muitos exageros com relação à unção. Eu quero dizer para você que a unção não te torna superpoderoso. A unção não te justifica em tudo.
Os seus erros continuam existindo, né? Muito pelo contrário. Se você é um ungido do Senhor, muito mais responsabilidade você tem e muito mais te será cobrado. Tá? A unção não te tira das tuas responsabilidades. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa e uma pessoa disse assim, mas você não está respeitando a unção dessa outra pessoa. Não, eu não estou questionando a unção, eu estou questionando o caráter. É uma grande diferença. Mas Davi foi um ungido de Deus, era um ungido de Deus, e ele estava cheio da presença de Deus. Nesse momento ele estava com a certeza em seu coração de que Deus era o único que poderia satisfazer completamente a sua vida. Deus era a sua fonte única e inesgotável. Nós já estamos acabando. Passei um pouquinho só. Tá? E quando o vinho transborda no cálice, ele deixa ali sua marca. Hoje Deus quer que você deixe a marca de Jesus por onde você passar. Que Jesus seja o que vai transbordar de você para as demais pessoas na tua vida e assim por diante. Mas para que isso seja necessário, que você transborde, você tem que querer. Lembra do início do Salmo? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta, de nada terei falta. Finalizando, verso 6 do Salmo 23. Respondendo ao chamado de Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amado, você tem que ter a certeza disso na tua vida. Para onde você está indo? Qual o objetivo da minha existência na Terra? É necessário caminharmos todos os dias confortados e acreditando que a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus e de Jesus em tua vida é real, em nossas vidas é real. E aqui Davi encerra dizendo: habitarei na casa do Senhor por longos dias, como forma de quê? Agradecimento a tudo que Deus fez em nossa história. Você quer isso? Você quer habitar na casa do Senhor? Você quer estar com o Senhor o resto da tua história? Você crê que isso é o melhor para ti? Então eu te convido a você se colocar de pé. Vamos orar. Que o Senhor Deus venha nos dar entendimento dessa palavra. Que o Senhor Deus venha nos mostrar que Ele verdadeiramente é o nosso pastor. Que nada teremos falta. Que não seja da boca para fora. Que não seja algo, né, que nós achamos, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas estamos colocando nossa vida definitivamente nas mãos do Senhor. Davi fez isso e entendeu como pastor que o Senhor era o grande pastor, é o grande pastor da vida dele. Ele como pastor, Davi entendeu que ele como pastor, ele também era ovelha. E ele precisava ser conduzido. Glória a Deus. Eu preciso, amado, você precisa ser conduzido. Você precisa entender e colocar a tua vida definitivamente nas mãos daquele que te conduzirá por veredas de justiça, aquele que te conduzirá a pastos verdejantes. Amém, Jesus. Glória a Deus. Creia em nome de Jesus que esse pequeno salmo nos diz muito. Não é apenas para que ele fique aberto em cima do imóvel, é para que você mergulhe nele e entenda definitivamente, né, que existe alguém que te guia, existe alguém que te guarda, existe alguém que quer te encaminhar, te tirando do vale da sombra e da morte, cuidando de você, corrigindo você, salvando você daqueles que querem atentar contra a tua vida. O inimigo nos espreita a todo tempo com coisas boas, nos demonstrando que existe coisa melhor. E a ovelha é assim. A ovelha pode estar num pasto aqui, eu já ouvi muito isso, é muito interessante. Quando ela olha o outro, mesmo que o outro não seja tão bom quanto esse pasto, ela quer ir lá.
Amém. Precisamos entregar nossas vidas ao Senhor de uma forma definitiva, para que Ele nos encaminhe, que Ele nos leve, nos guarde e nos faça descansar, não de forma leviana, sem se preocupar com as coisas, mas descansar no Senhor. É isso que significa descansar no Senhor. É saber que alguém nos guarda, independente da tribulação, independente do que esteja acontecendo no planeta. Tá? Amém. Você terá paz na tua casa, você terá paz no teu trabalho, na tua vida, enquanto estivermos aqui. Até que nós nos direcionemos para aquela morada definitiva, a morada celestial. Amém, queridos? Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Abençoe a sua vida, a tua semana. Eu declaro sobre a tua vida bons negócios, uma semana de vitória, uma semana de paz em tua casa, uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz. Glória a Deus.